pessoal da turma de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Aqui temos uma playlist sobre os conteúdos de metalografia e propriedade mecânica dos materiais. Eu sou Emanuele. Eu sou Ian. Eu sou Pedro. Paulo. Rubens. Sérgio. Dando início à nossa aula, vamos começar agora sobre caracterização dos materiais. Para começar, primeiramente, vamos definir o que é material. Segundo o dicionário, um material é uma substância química ou mistura de substâncias que constitui um objeto. Os materiais podem ser matéria pura ou impura, viva ou não viva. Os materiais podem ser classificados com base em suas propriedades físicas, químicas e mecânicas, ou em sua origem geológica ou função biológica. Propriedades físicas são aquelas que podem ser coletadas e analisadas sem que a composição química da matéria mude, ou seja, resulte em um fenômeno físico e não químico. Exemplo: volume, densidade, estado físico, sendo ele sólido, líquido e gasoso, ponto de fusão, temperatura, cor e dureza. Propriedades químicas refere-se àquelas que, quando são coletadas e analisadas, alteram a composição química da matéria, ou seja, referem-se a uma capacidade que uma substância tem de transformar-se em outra por meio de reações químicas. Propriedades mecânicas definem o comportamento do material, quando sujeito a carga externa, sua capacidade de resistir ou transmitir esse esforço sem se fraturar ou deformar de forma incontrolada. Caracterização microestrutural, análise química, composição, distribuição dos elementos nos materiais, análise cristalográfica, fases presentes e empacotamento atômico, análise microestrutural, imagem de estrutura interna do material. Etapas de preparação das amostras. Seleção da amostra. Na seleção da amostra é feita a escolha de um material para realizar teste e determinar suas propriedades. Para o nosso experimento foi feita a amostra de um metal e através desses testes vamos descobrir sua composição. Aqui estamos dando como é que foi feita a seleção da nossa amostra. Escolha e localização da região a ser estudada. Com a amostra selecionada, escolher a melhor superfície para fazer os procedimentos. E então fazer o seccionamento, que é a seção escolhida para realizar os procedimentos. Embutimento. É feita uma camada sobre a amostra com um outro material. Para o nosso procedimento, a amostra foi colocada na embutidora e então adicionado baquelite. A amostra foi aquecida e colocada sob pressão para efetuar o embutimento de baquelite. Fora o embutimento a quente, também tem o embutimento a frio, que são utilizados dois produtos, resinas e catalisador. Aqui tem a foto do nosso experimento quando estava na embutidora e acrescentando o baquelite. Lixamento. Com a amostra embutida, a amostra foi para o processo de lixamento, esse feito para padronizar a superfície para poder ser analisada, posteriormente em uma escala microscópica. Inicia-se o lixamento com a lixa de granulometria 220, seguidas pelas lixas 320, 400 e 600. Em alguns casos, usa-se lixas mais finas, que é a lixa 600. Todo o processo refrigerado em água. Aqui a foto da lixadora que a gente usou para fazer a amostra, fazer o lixamento. Polimento. A etapa do polimento é executada em geral com panos especiais, colados a pratos giratórios, sobre os quais são depositadas pequenas quantidades de abrasivos. Esses abrasivos variam em função do tipo de metal que está sendo preparado. Os mais comuns são o óxido de alumina e a pasta de diamante. Durante o polimento, a amostra também é refrigerada com a utilização de álcool ou agentes refrigerantes específicos. Ataque. A amostra pode ser colocada ao ataque de diversos elementos, podendo ser químicos, mecânicos, térmicos, entre outros, revelando assim sua microestrutura para poderem ser analisadas. Observação. Após todas as etapas feitas, a amostra passa por processo de observação para então ter análise completa do material e de suas propriedades. Corte por abrasão cutoff.
O corte por abrasão é o conhecido disco de corte, muito utilizado nas metalúrgicas para o corte de peças metálicas. Ao contrário do que muitos pensam, o corte por abrasão pode se tornar algo complexo. Isso porque existem diferentes tipos de disco de corte construído para trabalhar com cada material em específico, tornando às vezes uma simples tarefa em algo complicado, difícil e perigoso a ser realizado. Isso pelo fato de uma escolha errada de material às vezes pode colocar a segurança do operador em risco. Aqui a foto de quando foi feito o corte da amostra. E para isso tem os discos de corte consumíveis. Com o uso, ele perde sua matéria para poder realizar o corte do material a ser cortado, tendo disco de carboneto de silício para metais não ferrosos e o disco de alumínio, dióxido de alumínio, materiais ferrosos. Aí, para isso tem daí os discos com grão grosseiro para efetuar corte rápido, grão fino, que exigem trabalhos delicados. Quanto maior a espessura do disco, maior a deformação causada no material. Sempre necessita o uso de refrigeradores para realizar o corte. Quebra da amostra ou corte não correto quando mal fixadas ou excesso de pressão. Aqui tem o disco que foi o mesmo utilizado para o corte da nossa amostra. E tem os discos de corte não consumíveis, que são os discos diamante. Eles são utilizados para fazerem cortes com precisão, tendo baixa densidade, cortar materiais duros, ou alta densidade para corte de materiais moles. E aqui o exemplo do corte do disco de diamante. Dando continuidade à aula de metalografia, eu vou falar sobre o embutimento das amostras. Vamos começar. O embutimento das amostras é de extrema importância, pois facilita na operação de lixamento e polimento e na boa visualização do microscópio, porque ela fica no plano. E existe dois tipos de embutimento, embutimento a frio e embutimento a quente. Esse é o embutimento a quente, que é colocado sobre uma máquina para prensar. Tu coloca ela com a parte que tu quer analisar para baixo e bota a resina, que geralmente é baquelite, e fica pressionando ali por uns 10, 20 minutos até a amostra ficar pronta. Esse é o a frio, são usadas resinas sintéticas de polimerização rápida, na qual consiste geralmente de duas substâncias, formando um líquido viscoso, que são misturados e colocados sobre uma amostra plástica. E daí tu bota a amostra lá, depois coloca o líquido ali para ficar amostra. Depois, quando ela estiver pronta, tu tira essa amostra plástica, que é o que está aqui na imagem. Tu jogou o líquido e aqui depois tu retirou quando pronto. O lixamento é um processo demorado, mas é essencial. Essa operação tem como finalidade retirar os riscos e marcas mais profundas da superfície, dando um acabamento a essa superfície e preparando para o polimento. As granulometrias das lixas podem variar de amostra para amostra, mas normalmente seguem as seguintes sequências: 100, 220, 260, 300, 400, 600 ou 1200. Para tu lixar tem uma técnica que tu coloca a amostra assim e vai lixando, depois tu gira 90 graus e passa para outra lixa, e assim vai retirando, vai indo até retirar todas as imperfeições, até acabar as lixas. No caso do polimento é o uso de lixas também, só que com granulometria menores, é utilizado de 0,25 a 10 micro, e são geralmente utilizados abrasivos de alumínio ou pasta de diamante. O polimento é realizado a partir de rotações das amostras sobre os discos cobertos com panos, com uma suspensão abrasiva. Os lubrificantes mais usados para o polimento com pasta de diamante é o álcool mais 1% de glicerina. Já para o polimento com alumínio é usado água. Daí aqui o pano aqui embaixo, né? Daí aqui tem o lubrificante, que é esse vermelho, e esse é o abrasivo. Daí ele fica girando em uma máquina e tu vai passando com a amostra ali para fazer o polimento. Após o polimento, você tem que realizar o ataque na peça, porque quando você tem um polimento bem feito, você tem uma uniformização da parte que você quer analisar, então ela vai acabar refletindo de maneira igual, assim não podendo diferenciar as suas partes, tipo, o que é a parte de cementita e a parte de ferrita. Aí você faz o ataque.
tem vários tipos de ataque. Tem ataque eletroquímico, ataque de luz e a gente vai citar alguns aqui. O objetivo principal do ataque é permitir a identificação dos seus contornos de grãos e diferenças de fase. Isso, e pode ser realizado mais de uma vez, contando mais assim. Você realiza o ataque, por exemplo, realiza o ataque por imersão, você vai, seca o objeto com um pedaço de algodão com éter e depois aplica um jato de ar quente, de forma na diagonal. Assim você tem uma limpeza melhor para não ter nenhum tipo de interferência na sua análise. Aí você vê no microscópio se já está o suficiente para o que você deseja analisar, e se não tiver, você faz o ataque de novo, colocando ele por imersão novamente, por tempo desejado. Os reagentes são escolhidos de acordo com o tipo de material e o desejo de análise. Você pode ter um material mais com uma composição diferente, Isso requer um reagente às vezes mais corrosivo ou menos corrosivo, ou dependendo do tipo de material, ele vai necessitar a sua combinação de vários elementos. O exemplo desse é um nidal, que é utilizado para ferro fundido. Utilizado para fazer ataque em ferro fundido. Pode passar. Tá, microestruturas. A gente tem, no caso, quando você tem liga bifásica, quando vai fazer análise tem uma liga bifásica e uma liga monofásica. No caso aqui a gente vai falar da liga bifásica. A liga bifásica apresenta dois tipos de microestruturas, no caso é a fase anódica e a fase catódica. A fase anódica, também chamada de ferrita, é a parte onde fica mais escura, tipo, quando o ataque ela vai e no ataque apresenta uma corrosão naquela parte, assim deixando ela mais escura. Ela é a parte mais atacada e ela sofre corrosão. A parte catódica, chamada também de cementita, é a parte mais clara, oposta no caso a anódica, que ela sofre menos ataque e ela sofre redução no seu processo de ataque. Pode passar. Tá, aqui é a liga monofásica. No caso, é a mesma coisa da liga bifásica, só que em vez de apresentar os dois tipos de fase, só apresenta um dos dois, somente um. Ou é completamente anódica, ou não completamente, às vezes apresenta variações pequenas, mas em seu todo você vai ver um tipo de fase. No caso, anódica ou catódica. Aí aqui está um exemplo. A anódica, que é a parte mais escura, vendo poucos pontos brancos, e a catódica, que você vê uma presença mais de partes claras, em pequenas linhas escuras. Tá, método de análise. Eu peguei dois tipos de métodos de análise. Ao todo são vários métodos de analisar um material, mas eu peguei dois tipos para falar bem sobre eles. Que é o campo claro, que é um feixe de luz passa através da amostra sendo captada pelo objetivo. Objetiva, no caso, é a lente do microscópio. É a lente que vai captar as informações que são pegas no material. No caso, você aplica um feixe de luz nele, aí como ele passa pelo material, os pontos onde não passa, os pontos que ficam escuros, são o que são analisados. Tipo aqui, ó, você vê a maior parte está clara, aí tinha esses pontos brancos aqui, aí a parte escura, que são os pontos de análise, que você vai analisar, no caso do material que você quer saber. E o campo escuro, que é o oposto do campo claro, que no caso você ainda tem incidência de luz, mas não tem total sobre o objeto. Você tem pequenas feixes de luz que passam pelo objeto, e esses feixes de luz são captados pela objetiva. No caso, o fundo, em vez de ser claro como no campo claro, o campo é escuro, e o que você deseja identificar ficam de maneira mais destacada. Por exemplo, você tem um fundo escuro e o que você quer analisar fica mais claro na lente.